Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sempre tem que falar porque o pessoal está assistindo aí online, né? A todos e a todas. Bom, primeiramente, não dá mais para falar fora Temer, né? Mas dá para falar um feliz dia dos servidores para todo mundo que perderam o direito de greve. Não é uma maravilha, né? É uma maravilha. Bom, pelo menos hoje eu não precisei trabalhar, então eu vim de novo com uma roupinha mais tranquila. E antes alguém pergunta, você só tem essa camiseta? Só tenho essa camiseta, aceito doações se quiserem, desde que tenha um cunho político, só tenho essa camiseta, o resto do camisa. A gente trabalha muito na defensoria, só hoje que não. Bom, retomando aqui, só besteira, retomando aqui as questões que a gente tinha visto, começado a ver na aula passada, e eu dei uma cortada para não prolongar muito. Então, vamos aproveitar e já faz a recapitulação da aula passada com as próprias questões que nós tínhamos aí. Vamos ver se vocês estão afiados. Quanto às medidas de proteção previstas no ECA, cabe ao Conselho Tutelar executar as medidas protetivas por ele aplicadas nos termos da Resolução 113 do CONANDA. E aí, sim, não ou vamos ver as próximas? Vamos ver as próximas. Perfeito. B. Crianças ou adolescentes em situação de drogadição poderão ser incluídos em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento, inclusive com internação em hospital psiquiátrico, sem a necessidade de laudo médico, desde que comprovado o uso de drogas e verificado o melhor interesse da criança ou adolescente. Não. Internação é ato médico. Então, você sempre precisa de uma recomendação, de um laudo médico dizendo que precisa ser internado. C. A colocação em família substituta dependerá sempre de procedimento de jurisdição contenciosa. Então, para colocar uma criança ou adolescente em família substituta, tem que ser sempre em processo contencioso. Sim, não, passa para a próxima. Passar para a próxima que está muito divergente aí. D. Em respeito ao princípio da intervenção precoce, observada a situação de vulnerabilidade, a criança deverá ser... Opa! O que ela deverá ser? Pulamos aqui. A criança deverá ser imediatamente inserida em acolhimento institucional familiar, devendo a entidade comunicar ao juízo da infância e juventude o acolhimento em até 24 horas. Não, por quê? Porque o princípio da intervenção precoce não significa que tem que ser de imediato inserido em acolhimento. Isso, porque a gente sempre tem que conjugar a intervenção precoce com a intervenção mínima. Então, não é porque tem que se dar a intervenção precoce que você vai sair como primeira medida colocando a criança em acolhimento. Ao contrário, você tem que analisar se não tem nada menos restritivo de direitos. A intervenção tem que ser rápida, mas não necessariamente na última medida logo de cara. E pode o Conselho Tutelar e o magistrado de ofício determinarem ao ente público responsável a inserção de crianças específicas no sistema de ensino, mesmo sem postulação prévia do interessado. Essa é a que está certa, tá? Por quê? Lembra vocês que uma das medidas protetivas é a matrícula obrigatória em instituição de ensino? Pois bem, tanto o Conselho Tutelar quanto o juiz podem aplicar as medidas protetivas. Lembra que eu fiz uma tabela? Que o Conselho pode, que o Judiciário pode. O Judiciário pode todas, o Conselho pode algumas. E o Conselho pode aplicar essa. Então, como isso é tido em proteção da criança e adolescente, e não tem nenhuma violação de direitos, pelo menos à primeira vista não tem nenhuma, um juiz pode, em meio a um processo de verificação de outras questões, ou até mesmo de acolhimento institucional, determinar que a criança seja imediatamente matriculada, e aí fura a lista, fura tudo. Por quê? Porque você não precisa mover uma ação de obrigação de fazer a parte, se já tem um processo rolando de medida protetiva. Não, faz tudo no mesmo processo, celeridade, vamos atender aqui como se fosse uma grande UTI da criança, tá? Por que o A está errado? Porque essa é muito pegadinha. Porque o Conselho Tutelar não executa medidas. O Conselho Tutelar zela pela execução de suas medidas. Agora, o órgão de execução não é o Conselho Tutelar, são as entidades de atendimento. Então, olha, só por uma ordenzinha de palavras você pode já deixar a pessoa confusa. Não, eu lembro que o Conselho tem autoexecutoriedade. Sim, então ele
zela pelo cumprimento de suas medidas, mas não é ele que executa diretamente. Beleza? E a outra que a gente tinha visto também, colocação de família substituta dependerá sempre de procedimento e de jurisdição contenciosa. Não necessariamente. Se der uma olhada assim a rigor no ECA, você vai ver que não existe previsão para colocação em forma de guarda necessariamente em processo contencioso. Isso pode ser feito de uma forma voluntária. Pelo menos na letra fria do ECA a gente tem essa interpretação. E também existe um dispositivo específico, que é o artigo 166 do ECA, isso a gente vai ver mais pra frente, que fala da possibilidade de você fazer a adoção de uma forma não contenciosa. Então, com os pais falecidos, ou com pais já destituídos, ou com concordância dos genitores. Tá? Próxima questão. A assistência social, dá para ler? Uhum. Organiza-se a partir de diferentes tipos de proteção social, em relação aos quais é correto afirmar, segundo o que define e prescreve a LOAS. A proteção, essa aqui é da prova da Bahia, ela é bem recente. A proteção social terciária, vocês já ouviram falar de proteção secundária, terciária, primária? Eu não tinha ouvido falar até ler essa prova. Aí depois eu fui pesquisar, fui ver que até alguns lugares usam essa denominação. E se vocês virem em algum lugar proteção social primária, secundária, terciária, simplesmente transportem para as categorias que a gente já viu antes. Proteção social básica, proteção social especial de média complexidade e alta complexidade. Então a proteção social básica seria a proteção primária, a especial média complexidade a secundária e a especial alta complexidade a terciária. Tá ok? Beleza. A proteção social terciária engloba os serviços assistenciais de maior complexidade e menor incidência, destinados à reinserção social e à reabilitação de indivíduos e famílias. O que vocês acham? Sim, não, pula? De acordo com o que a gente viu, eu acho que o terciário é quando rompe os vínculos. Então essa reabilitação de indivíduos e famílias, não sei. Vamos ver as próximas. B. A proteção social primária e a proteção social secundária são de responsabilidade dos Centros de Referência Estaduais de Assistência Social, CREAS, sendo a proteção social terciária atribuição dos CRAS, mantidos pelos municípios. Tudo errado, né? Ao contrário. Então é a primária que é a básica e as outras duas são CRES, né? CRAS, CRES. C. A proteção social especial, voltamos para a nossa terminologia, corresponde ao conjunto de serviços, programas e projetos que tem como um de seus objetivos contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários. Todo mundo no sim? Parece perfeita, né? Ok, vamos sobre as próximas. D. A proteção social básica corresponde ao conjunto de serviços, programas e projetos que tem como um de seus objetivos a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento de situações de violação de direitos. Essa tá errada porque a básica não trabalha com violação de direitos. Lembra? Palavrinha-chave você tem que pular na tua cabeça. Proteção social básica, prevenção. Né? Depois que já teve violação, especial. E a proteção social especial será ofertada principalmente no CRAS. Não. É o CRES. Então assim, né, acertamos essa, nem vamos voltar para a A, ela já deu a resposta, é isso mesmo. Porque você já está com os vínculos rompidos, não é questão de reinserção, reabilitação. Agora, olha como caem várias questões sobre esse assunto. Sobre assistência social, CRAS, CRES, porque é algo que as pessoas normalmente não estão habituadas a estudar quando estão falando de infância. E, infância é multidisciplinariedade. Se você ficar só na letrinha ali da lei, se bem que está na lei, né? Está no LOAS, mas se ficar só no ECA, você vai perder. Outra questão. Em relação à posição das defensorias públicas no sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, como definido nas resoluções 113 e 117 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, é correto afirmar que elas integram, ao lado do Ministério Público,
dos serviços e programas das políticas públicas e dos serviços de proteção social especial, o eixo estratégico de controle da efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Então, lembra, né? Temos 3 eixos, né? Aqui está falando sobre o eixo do controle. Tem controle, promoção e defesa. B. Da advocacia pública e privada, o eixo estratégico de prevenção da violação dos direitos humanos da criança e do adolescente no sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente. C. De outros serviços de assessoramento jurídico e assistência judiciária, o eixo estratégico da defesa dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. D. Dos órgãos da magistratura e público-ministeriais, o eixo estratégico judicial do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. E E. Dos conselhos tutelares e dos conselhos de direito, os eixos estratégicos da promoção e de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. AD. E aí, o que vocês acham? Quem acha que é A? Quem acha que é B? Quem acha que é C? Uma? Quem acha que é D? Quem acha que é E? Quem ia chutar? Não pode chutar, gente. A gente viu aula sobre isso. E depois dessa aula vocês não vão chutar porque viram de novo. É a B. A correta é a B. Vamos lá. Primeiro que eu tenho que tirar esse negócio e eu não sei como tirar esse bagulho. Aqui? Isso, maravilha. Vamos lá, vamos lembrar. Nós temos 3 eixos de atuação. Tem o eixo da promoção, da defesa e do controle. A promoção, que é basicamente realizado pelos órgãos de promoção de direitos sociais e da assistência social, e também pelas organizações da sociedade civil que fazem a promoção dos direitos. Nós temos a defesa, que é basicamente feita por defensorias, advogados, MP, judiciário, delegacias e tudo mais. E o controle, que é feito pelos conselhos de direitos, CONANDA, Conselho Municipal de Assistência Social, de Educação e por aí vai. Então, só sabendo desses 3 eixos, a gente já consegue cortar alguns. O A fala de eixo estratégico, isso não existe. Pelo menos não para as nossas resoluções. O B fala sobre eixo estratégico da prevenção e da violação dos direitos. Prevenção. O C fala sobre eixo estratégico de defesa. O D é sobre eixo estratégico judicial. Também não existe eixo estratégico judicial. E o E? Eixo estratégico de promoção. Tá, promoção existe. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o C e nós temos o E. Existe o eixo de defesa e existe o eixo de promoção. Prevenção também não tem. Prevenção, na verdade, poderia entrar em defesa, mas não existe com esse nome. Então, estamos entre C e a E. Tá? Eu falei B pra vocês? Falou. Tá errado, é C. É errado, desculpa, perdão, C. Por que a E tá errado? Porque Conselho Tutelar e Conselho de Direitos não estão no eixo de promoção e proteção dos direitos, né? Promoção, fornecimento de estudo, de saúde, de habitação e tal. Isso é parte, basicamente, do município, né? Conselhos de Direitos fazem o controle. Então, está errado por conta disso. Por que a C está correta? A Defensoria, serviços de assessoramento jurídico, pode ser o SEDEC, por exemplo, né? E assistência judiciária, então, de repente um IDDD, né, algum outro órgão que presta assistência jurídica gratuita, compõe o eixo estratégico de defesa dos direitos humanos. Perfeito. É isso daí. Tá bom? Eu ia errar. Eu ia na D, porque eu lembrava do judiciário. Mas não existe o eixo estratégico Não, mas judiciário. eu não fui nem pelo eixo, eu fui junto com a magistratura e porque são os órgãos da justiça. Entendi. Por isso que eu fui direto nela. Sempre lembrar, né? Vamos lá. Sistema de garantias é dividido em 3 eixos: promoção, prevenção, controle. Quem faz parte de cada um deles? Promoção, né? Já falei. Prevenção, já falei. E também controle, já falei. O que mais precisa saber disso? Precisa lembrar quais são as normas que são consideradas como normativas, né? Quais são as normas que valem, e são todas as normas que existem, que a gente acha que estão tranquilo, e mais todas aquelas aprovadas pela Assembleia Geral da UNE, né? Que as pessoas acham que não vale, mas vale sim o que está dizendo aqui.
E de cabeça são essas coisas mais importantes que nós Aquela temos parte aqui. que fala da advocacia pública e privada, pode? Pode. Lembra que eu trouxe também o exemplo da OAB? Ah, é verdade. A OAB também tem a faculdade, né, e o dever de participar dessa parte da defesa dos direitos, né, que é dar o acesso à justiça. Então, seria a advocacia privada também. E última questão do que ficou para trás, sobre os princípios que regem a aplicação das medidas específicas de proteção, conforme expressamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que, pelo princípio da presunção de responsabilidade, eu já cortaria aí, porque eu não lembro desse princípio, tá? A criança ou adolescente em situação de risco deve ter sua situação analisada e decidida pela autoridade protetiva que primeiro tiver notícia da ameaça ou da violação de direitos. Nunca ouvi falar de nada disso. B. Princípio da discricionariedade. Nunca ouvi falar disso, na verdade parece exatamente o contrário. As decisões que apliquem medidas devem ser baseadas no prudente arbítrio da autoridade administrativa e judicial. Poxa, a gente quer o contrário, né? Proporcionalidade e atualidade. Esse existe. A intervenção deve considerar as condições fáticas vigentes ao tempo em que a situação de risco e perigo tiveram início. Não, mas é no final também, porque a pessoa está conteúdo. Mas é no final ou é quando teve início? No atual conjunto, no caso. Boa, então vocês já viram que essa está errada, é isso mesmo. Porque embora a proporcionalidade e a atualidade sejam princípios existentes, a descrição deles está errada. Não deve ser levado em consideração as condições fáticas vigentes no tempo da situação de risco, quando ela teve início. Tem que ser considerada no momento em que você está analisando a situação e aplicando a medida. Princípio da atualidade. D. Princípio da obrigatoriedade da informação e da participação. Crianças e adolescentes devem ser formalmente cientificados por mandado ou meio equivalente de todas as decisões judiciais que apliquem, em face deles, medidas de promoção de direitos e de proteção. Sim, não. Certo ou errado? Acha que está certo? Tem que ser informado. Se você tem que fazer com eles, tem que ser bem Tá informado. certo? Está errado? Quer que pule para a próxima? Vamos ver a próxima. Intervenção mínima. Também é um princípio que existe. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Ah, eu não sei se tá certo, mas eu ia tirar já por essa palavra. Essa está correta. Essa está correta. Só pode. Só a autoridade competente pode realizar a aplicação das medidas protetivas, que é judiciário e conselho tutelar. E conselho tutelar só nas hipóteses legais. A D está errada exatamente porque alguém aqui levantou a bola que, né, eu lembro que tem que ser informado, mas por mandado, né? Não, por mandado não. Até porque imagina só, né, se tem uma criança de 2 anos, você vai dar um mandado para ela, para dizer que ela está ciente. Então você sempre vai ter que, né, informar e permitir que o adolescente participe e a criança, se ela tiver condições de se manifestar. Obviamente, se for uma criança muito bebezinha, não. E além disso, não existe nenhum lugar de determinação de ser feita por mandado. Ok? Então assim a gente termina a revisão que a gente teria para a aula passada. Ficou alguma questão sobre internação compulsória, internação involuntária, voluntária, CAPS, AD, CAPS I? Não? Bola para frente? Então tá bom. Bom, então pode pausar aí um pouco. Pausa aí que eu vou falar. Então voltamos. Peço perdão. Na verdade, eu tinha dito para parar de passar aqui o slide, mas não a aula. Peço perdão se eu não me comuniquei direito. Eu fiz aqui pro pessoal a propaganda do livro. Esse livro eu não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas realmente é um livro muito bacana, que é escrito pela Fabiana Zapata, pelo Flávio Fraceto, que são 2 defensores públicos aqui de São Paulo, e também pelo Marcos Vinícius, que é o coordenador. Eu não conheço, mas também deve ser uma pessoa legal. Conheço. E a Fabiana e o Flávio, eles são defensores de São Paulo, são pessoas muito conhecedoras, foram examinadores daqui da Defensoria de São Paulo. O Flávio, acho que de todas as 4 primeiras provas que tiveram aqui, mais ou menos.
A Fabiana foi examinadora do 5º e do 6º concurso de São Paulo. Eles também foram examinadores juntos da prova da Bahia que acabou de ter, e eu acho que o Flávio também foi da prova do Paraná. Então, como eles são examinadores da CESP, deve ter provas aí Brasil afora que eles estão fazendo as questões. Então, vale a pena, né, ver o que eles estão pensando. Eu acho esse livro especialmente bacana porque o índice dele é exatamente o roteiro do edital da prova de infância da Defensoria de São Paulo. Então, você vai prestar a Defensoria de São Paulo, qualquer uma que seja parecida, você tem ali exatamente todo o roteiro do que você vai precisar estudar. Então, como eu já falei aqui também, não dá para fazer uma prova lendo só esse livro. Então, o que você precisa fazer? Você vai ler a letra seca de todos os diplomas normativos que estão ali no seu edital. Recomendo a dar uma lida aqui nesse livro, porque vai trazer exatamente todos os pontos do edital com as anotações daqueles que fazem as questões, ou seja, eles vão ter uma super dica aí para vocês, e complementem com aqueles livros que eu já tinha passado, tanto do Le Poré e do Rossato da parte civil, quanto na parte infracional histórica, a parte do Checcaire, que é muito bacana. A parte de infracional deve ter também uma parte bacana nesse livro, mas eu acho que precisaria complementar com alguma outra coisa que eu ainda não encontrei um super bacana para indicar. E voltando aqui também, né, pro final, é o final aqui da nossa parte civil do curso. A partir da próxima aula a gente vai começar na parte infracional, e como o final da parte relacionada ao acolhimento, convivência familiar e tudo mais, nós chegamos à destituição do poder familiar, suspensão do poder familiar e colocação de família substituta. Então, depois que todas as questões relacionadas à oferta de direitos falharam, depois que todas as medidas de prevenção falharam, a assistência social falhou, os direitos foram violados, não se conseguiu, mesmo por meio do judiciário, reparar a eventual violação de direitos, aí nos resta a última medida, que é a colocação dessa criança, desse adolescente em família substituta. Bom, a perda e a suspensão do poder familiar, eles só podem ser determinados em processo judicial e com contraditório. Você não pode voluntariamente chegar e falar, olha, eu não quero mais ser pai dessa criança, ou por sua mera deliberalidade. E também não pode alguém que pretende pegar a criança para si e simplesmente pegá-la sem mais nem menos. É incompatível você ter a colocação de uma família substituta na modalidade adoção, se você não tiver a prévia destituição do poder familiar. É incompatível você ter a colocação de família substituta na modalidade tutela, sem a prévia destituição ou suspensão. A única que permite que você coloque em família substituta, sem prévia destituição ou suspensão do poder familiar, é a guarda. Tá? Como funciona esse procedimento para perda e suspensão do poder familiar? Então nós trabalhamos, a gente pode dizer na verdade que a gente tem alguns casos diferentes como isso pode se dar. O primeiro caso é o da entrega voluntária. Esse é o caso que no imaginário popular ele é o mais comum. A mãe que abandona e aí vai lá o adotante, que ele é bonzinho, pega a criança, cuida dela, coisa e tal. E eu posso dizer para eles que ele é super minoria na maioria dos casos que a gente tem. O segundo que nós temos após o processo de medida protetiva. Então tentou-se todas as possibilidades e verificou-se que não dá para retornar a criança para o núcleo familiar. Então há aqui se no primeiro foi uma questão voluntária, no segundo foi uma questão contenciosa, não houve acordo entre as partes. Aqui ainda vale a pena falar da parte em que os pais estão ausentes e presos. São temas que vale a pena a gente comentar. Então a questão de entrega voluntária é assim,
0,5%, 1% de todos os casos que nós temos. É aquela situação em que voluntariamente os pais, ou só um deles na ausência do outro, não quis ter aquele filho, ou então não se encontra preparado, não se encontra com condições e voluntariamente tem o desejo de entregá-lo para adoção. E para isso ele tem um procedimento específico que ele tem que adotar. Esse procedimento ele não vinha muito bem delineado no ECA como que deveria ter sido feito. Recentemente tem um provimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas isso também não é exclusivo para o Estado de São Paulo, porque é tão apenas uma regulamentação de como a lei já estipula, ainda que de uma forma mais genérica, como é que deveria fazer essa entrega. Então, como eu já trouxe para vocês numa outra vez, eu tive a experiência de um dia chegar na defensoria uma senhora que disse que foi estuprada. Ela perdeu o prazo do aborto legal, ela nem sabia que ela poderia fazer isso. E ela morria de raiva, morria de ódio com toda aquela situação e ela queria se livrar daquela criança. Então até ela contava um histórico muito depressivo, de que ela socava a própria barriga, ela esperava que a criança morresse espontaneamente, né? Escondia, enfaixava tudo aqui para que os pais não descobrissem, inclusive que ela foi estuprada. Então assim, ela não queria de jeito nenhum ficar com essa criança, só que o sistema de justiça precisa trabalhar o máximo possível para evitar revitimizações. Então, quando nós lidamos com questões como essa, e embora nós tenhamos sempre em mente o melhor interesse da criança e do adolescente, a gente sempre tem que pensar também em outros interesses que estão igualmente sofrendo violações e de populações vulneráveis que também estão por aqui. Por exemplo, uma mulher vítima de violência, né? Então, quando a gente trabalha no caso desse, a gente sempre tem que tentar preservar o máximo possível também a imagem da mulher para que ela não se prejudique mais ainda com a violência que já lhe foi causada. Então, qual foi o procedimento que nós adotamos naquela ocasião? A mãe procurou a gente na defensoria, a gestante, né? Nós entramos com uma ação sem nome, um procedimento ordinário, sem nome, dizendo que compareceu na defensoria essa mãe, dizendo a situação de violência que passou. Ela gostaria de realizar o procedimento de entrega e por conta disso precisaria passar pelo setor técnico do juízo e ela não gostaria de ter nenhum tipo de comunicação do judiciário na casa dela. Porque como ela ainda morava com os pais, então ela 20 a 30 anos, alguma coisa assim. Então, como ela ainda morava com os pais, ela não queria sofrer o problema de eventualmente entrar em contato e receber uma cartinha, uma intimação. Então, todo o processo de comunicação deveria ser feito através da defensoria, né? Então, não teria intimação, tudo que precisasse de defensoria seria intimada, a gente entraria em contato com ela por meio do nosso campo. E aí como é que foi feito? Inclusive o procedimento do ECA já diz que a mãe, o pai que desejam entregar a criança, eles têm que passar pelo setor técnico antes da criança nascer. Para quê? Para que o setor técnico tente dissuadir a mãe e o pai a entregar a criança. Agora, essa forma de dissuadir não pode ser encarada nas suas extremas consequências, né? Não pode ser algo que chegue a violar o direito da pessoa. Então, a pessoa está num momento de sofrimento, onde ela está especialmente vulnerável, de repente, com acompanhamento de uma psicóloga, de uma assistente social, você consegue verificar que existem situações alternativas para lidar com aquele caso. Então, no meu caso, foi uma violência sexual, mas às vezes pode ser uma questão de financeira, que a pessoa acha que ela não tem condições. Ou uma adolescente que ela acha que ela é muito nova e que não vai conseguir dar conta sozinha. E de repente, com o apoio da rede, às vezes a pessoa não sabe que o CRAS existe, que o CREAS existe. Com o apoio da rede, consegue-se dar uma estrutura para que esses pais consigam de fato continuar com a criança e que ela não precise ser colocada para adoção. Por que isso é importante? Primeiro porque você fortalece a família e faz com que ela tenha condições de cuidar daquela criança se for do interesse deles. Segundo porque é do interesse da criança crescer no seio da sua família natural, antes de ser colocada numa família substituta. Até porque o próprio ECA fala que, isso a gente vai ver mais pra frente, que sempre deve se priorizar que pessoas com mesmos interesses, culturas, sejam colocadas às vezes que permaneça sempre com a sua família extensa.
né? Então, ainda que você tente de todas as formas colocar aquela criança de volta com o pai e com a mãe, se ainda assim eles não quiserem, a normativa de levar para a família extensa, de ficar com essa criança. É claro que num caso como esse de estupro, a juíza e o setor técnico tiveram o cuidado de não procurar a família extensa, porque há um conflito de interesses aí em criança, mãe, sendo que talvez se os pais dessa mulher se voluntariassem a ficar com a criança, isso poderia ser mais prejudicial para a criança do que colocar na família substituta. Porque aquela mãe de repente cresce, vai ver naquele rosto o rosto do seu estuprador, nunca vai ser reconhecida como membro da família, enfim, por N questões. Então qual seria o procedimento correto? Encaminha para a vara da infância para que seja feito um estudo no setor técnico. Quando essa criança nascer, já está tudo avisado, porque já foi oficiado para o hospital, na maternidade, para que essa criança fosse imediatamente levada para um acolhimento. A partir daí, novamente ela teria que ser ouvida em juízo para ratificar a sua vontade, pois nenhuma manifestação de vontade ela vale antes da criança nascer. Questão de estado puerperal, para ver se realmente você já acalmou, se você já tem, de repente, uma visão mais reflexiva sobre o que está acontecendo. E depois que a criança nasce, às vezes o sentimento é diferente, né? Depois que você viu a criancinha ali, enfim. Então você tem que ratificar a sua vontade depois em juízo. E aí tem que ter um procedimento próprio para a destituição do poder familiar e de adoção. Tá? Essa foi a forma que nós fizemos. A forma que o regulamento, que esse provimento do Tribunal de Justiça faz, ela é muito parecida, só que ela exclui a parte da defensoria. A gente não precisaria ter feito esse trabalho anterior. Como é que esse provimento traz? A parte ela pode ir voluntariamente, direto lá no fórum, conversar com o setor técnico. Lá no setor técnico eles já fazem um estudo e já fica avisado para que quando a criança nascer já seja imediatamente colocada no acolhimento. Quando a criança nascer, aí sim, quando entrarem com o processo de adoção ou de destituição do poder familiar, ela vai ser chamada em juízo novamente para ratificar a sua vontade e aí está desvinculado e foi para frente. Então essa é a forma como o ECA e especificamente o provimento eles trazem mais minuciosamente. Papel da defensoria, não teria papel nenhum. O provimento diz que a defensoria é obrigatória nessa segunda audiência. Aí eu acho que é um conflito, né? Eu acho que a lei não traz essa obrigatoriedade, o provimento traz, o provimento não pode legislar aquilo que o constituinte ou o legislador infraconstitucional colocou, então eu acho que houve um abuso. Mas aí vai ficar por caso a caso. Se a parte, por exemplo, quiser, eu quero ser assistida por um defensor e tiver ali na possibilidade salarial e tudo mais, a defensoria atua também, sem questão nenhuma. Então essa é a questão da entrega voluntária. Raríssimos os casos, mas se for o caso de acontecer, tem que dar manifestação de vontade antes de nascer e depois certificar depois. Pô, Giancarlo, mas eu tenho um caso que a mãe ela teve a criança e só depois que ela quis entregar, então ela não passou por setor técnico antes. O ECA ele não fala sobre isso, mas a praxe judiciária, somada à disposição do melhor interesse da criança e do adolescente, provavelmente não vai causar um impeditivo só porque você não foi ouvido antes. O importante é que você manifeste sua vontade de qualquer forma depois que a criança nasceu. Então vai ter o processo de adoção com destituição do poder familiar. Foi chamado em juízo, concordou, isso vai ser levado em consideração. Essa entrega voluntária, ela sempre tem que, além de olhar os interesses do adotante e da pessoa que está entregando, olhar também o interesse do maior interessado, que é a criança e o adolescente. Então não é porque o pai está querendo abrir mão do poder familiar e tem um casal de adotantes interessado em pegar, que simplesmente vai ser dado à criança ou adolescente. Vamos supor que você tem um adolescente de 15 anos que está dando muito trabalho para a mãe. O pai está falecido, não sei. E aí a mãe quer dar o adolescente. Não dá, né? O adolescente ele sempre tem que ter levado em consideração a sua manifestação e a criança sempre que ela tiver a possibilidade de se manifestar também. Esse daqui é o mais comum, né? Então é o procedimento após o processo de medida protetiva. Então vamos pegar o caso básico antes de entrar nesses dois, que nós tivemos um núcleo familiar que passou por algumas situações de dificuldade, não sei se foi por um abuso sexual, um abuso físico ou por outras N questões relacionadas a negligências ou abandonos, né, que tenha acontecido aí na vida da pessoa, mas a criança foi colocada no acolhimento. Tentou-se fazer todo o trabalho de rede e não conseguiu. Reavaliações periódicas em no máximo 6 meses,
e permaneceu a criança ali por um período de 2 anos. Então 2 anos já tocou aquela sinetinha, não pode ficar mais do que esse tempo. Se bem que agora, não sei se vocês estão acompanhando, está tendo uma audiência pública promovida pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Família, porque tem um projeto de lei que quer alterar o tempo máximo de permanência de uma criança e adolescente no acolhimento, que é alterar de 2 anos para 8 meses. E assim, para quem trabalha com isso no dia a dia, percebe que é horrível essa proposta, porque normalmente um caso relativamente tranquilo de acolhimento é desacolhido em 8 meses. É o mínimo, praticamente. Porque a reavaliação máxima é a cada 6 meses, né? Então, vamos supor que a reavaliação anterior acabou de passar, né? Então, há 6 meses deu para reavaliar uma vez só, né? Com boa vontade, talvez 2. Então, é muito pouco tempo, você não consegue trabalhar só com 8 meses. É de novo aquele ímpeto, né? Não, mas a adoção é uma coisa bonita. Sempre tem que olhar os dois lados. Então, não deu tudo certo, tô com a sinetinha, 2 anos. O que a gente vai fazer com essa criança e adolescente? Bom, será que dá pra gente colocar essa criança e adolescente numa família substituta? Se for naquele caso que eu já falei, de adolescente que já está com uma idade avançada, baixíssima possibilidade de adoção, ou então ele mesmo não tem um desejo, bom, então a gente vai trabalhar no fortalecimento de vínculos dele, de fortalecimento da autonomia, para que quando ele complete sua maioridade, ele possa tocar sua vida com suas próprias pernas. Né? Não parece interessante, no caso de um adolescente que não quer ser adotado, você entrar com ação de destituição do poder familiar. Então, quando que seria interessante fazer isso? Quando as chances de adoção realmente forem possíveis, quando houver uma viabilidade. Tocou ali os 2 meses, percebeu que não tem mais condições de voltar para a família? A quem compete a iniciativa de entrar com a ação de destituição do poder familiar? O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que compete ao Ministério Público ou a quem tiver legítimo interesse. Tem que ser um processo em contraditório, iniciado por petição inicial, com citação, possibilidade de contestação, réplica, estudo social. MPO. Quem tiver legítimo interesse. Réplica, estudo social, audiência de instrução e julgamento, com a possibilidade ampla de trazer testemunhas que conhecem o caso e que podem comprovar ou não a existência de alguma das hipóteses de destituição do poder familiar, com posterior alegações finais, sentença e apelação. Professor, eu acho que eu me perdi. Esse não é o caso da entrega voluntária, é? Não, já terminamos a entrega voluntária, já deixei pra lá. Agora eu estou falando do caso mais comum, que é o do após medida protetiva. Tá? Então o Ministério Público viu que não deu certo e entrou com a ação de destituição do poder familiar. Quais são os casos que permitem que haja uma destituição do poder familiar? Conforme o próprio ECA, são aqueles previstos na legislação civil ou aqueles que estão dispostos no artigo 22 do ECA. Aqui é uma coisa que a gente tem que analisar. No Código Civil, nós temos 2 dispositivos que falam sobre o tema. É o artigo 1637 e o 1638, todos do Código Civil, e tem ainda o artigo 22 do ECA. O que diz o artigo 1637 do Código Civil? Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou MP, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda a 2 anos de prisão. Então isso daqui fala suspensão do poder familiar. Vamos recapitular. Nos casos dos pais
faltando aos deveres a eles inerentes, ou arruinando os bens, ou, no caso de terem sido condenados por sentença irrecorrível, transitada em julgado, em virtude de crime cuja pena exceda 2 anos de prisão. Suspensão do poder familiar, tá? Suspensão, o que significa? Você não tirou, né, os vínculos de parentalidade. Se eventualmente esses familiares eles se reerguerem ou saírem da condição que estão, eles podem entrar com uma ação para reaver o poder familiar. Tá? E o artigo 1638. Perderá, então seria a destituição, por ato judicial do poder familiar, o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes e incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. E aí, o que vocês acharam disso daí? Ruína financeira. Falta aos deveres. Prisão mais 2 anos. Trânsito julgado. Bagunçado aí, mas é pra, na verdade, eu me achar aí melhor. Então Nesse caso, suspende. 1637 suspende, 1688 destitui. Isso de acordo com o Código Civil. O Código Civil é um código bem preconceituoso, né? Comparado com o ECA, se você analisar. E uma das críticas que eu faço é que o Código Civil, assim como o Código de Processo Civil, eles são basicamente feitos para lidar com patrimônio. Né? Então é sempre aquela ótica de você analisar a criança e adolescente como menor, né? Como eu li para vocês, que está dispositivo aqui. Você trata como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa que você pode... Isso a gente vai ver mais pra frente quando a gente for analisar os recursos. Vocês vão ver que a criança é tratada como se fosse patrimônio mesmo. Então, alguns termos, por exemplo, menor. Né? Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa que ela falou, não, mas menor está certo, está escrito no código. Eu falo, pois é, só que o Estatuto de Adolescente é uma legislação de 1990 que vem trazendo todos os tratados, proteção integral, O Código Civil, infelizmente, não foi feito pelas mesmas pessoas especialistas, então ainda traz um ranço do Código de 1916, ainda que tenha evoluído em algumas questões, com cláusulas abertas, coisa e tal, não sei o que lá. Então a gente sempre vai ver, ainda no Código Civil, alguns resquícios dessa forma, então a utilização do termo menor, e algumas coisas que a gente pode perceber que são meio preconceituosas. Então, vamos analisar, né? O artigo 1637 fala da suspensão. Então, suspensão não é tão ruim quanto destituição, mas quando você suspende do poder familiar, você está tirando dos pais a possibilidade de escolher como é que aquele filho, né, vai ter a sua vida regulada. Então, se você estiver arruinando financeiramente ele, então vamos supor, né, um filho que eventualmente tenha herdado alguma coisa, ou ganhado, sei lá, tem um imóvel, e aí o pai está dilapidando todo o patrimônio em favor próprio. Né, aquele imóvel que estaria ali para que ninguém mexesse até os 18 anos de idade. Outra possibilidade, falta dos deveres. Puxa, isso é genérico pra caramba. O que seria falta dos deveres? E 3, a pena de prisão, né, por mais de 2 anos com trânsito em julgado. Eu acho esse preconceituoso pra caramba. Né? Ou seja, se você praticou um crime, além da pena que já te foi imposta, ainda você perde o poder familiar. A pena saindo só do condenado, né? E alcançando a criança. Exatamente. Lembrando que não é destituição, né? É a suspensão. Ou seja, se eventualmente o pai se encontra preso e a mãe não, a mãe continua como detentora do poder familiar, o pai está suspenso, ou seja, a mãe pode tomar todas as medidas sem necessariamente pedir qualquer tipo de outorga, né, do marido. E quando ele sai da prisão, aí ele entra com uma ação de restituição do poder familiar. Costuma ser tranquilo nesse caso, porque só ele provar que ele saiu da cadeia.
Mas não é porque a pessoa está presa que ela deixa de participar da vida do filho, né? Eu ia perguntar isso, é automático? Então, não pode ser automático, né? Precisa de decisão de ordem judicial determinando isso. Não pode ser. Vamos ler o artigo de novo. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda a 2 anos de prisão. Embora aqui não esteja, né, direitinho explícito, eu, pelo menos, não posso compreender que isso seja automático. Até porque você tem no Código Penal quais são as penas e tudo tem que constar na sua sentença. Como é que você pode ter um efeito automático? Pelo menos o meu posicionamento é esse. E eu acho que é o mais garantidor de direito também para o adolescente. E não tem né? prazo? Não tem prazo, até que ele saia da prisão. Mas e no caso de ter arruinado os bens do menor? Você fica suspenso? Menor não, criança adolescente. Não, suspendeu, não tem mais pai e mãe atuando. Aí você nomeia família substituta para ficar com ele. Vai ter que arranjar alguém. Agora, Sem prazo. sem prazo. Sem prazo. A suspensão e a destituição do poder familiar, eles são vistas como sanções aos pais que agiram de alguma forma contra os interesses da criança e do adolescente. Então isso não tem prazo. É indefinido. Até que você mostre que tem condições. Só pegando o gancho do que você falou, eu trouxe para vocês a diferença de suspensão e destituição, dizendo que na suspensão a pessoa pode reaver, correto? Com esse entendimento que eu passei, por via de consequência, a destituição então deveria ser algo que você não consegue reaver mais, correto? Errado. Porque por mais que faça sentido no que eu estou falando para vocês, a jurisprudência entende no sentido contrário. Por quê? Porque exatamente entendendo que a suspensão e a destituição são sanções aplicadas aos pais desidiosos, a nossa Constituição ela proíbe penas perpétuas, não é verdade? Então, se ela proíbe penas perpétuas, você pode a qualquer momento demonstrar que as suas condições elas melhoraram, que aquilo que motivou a destituição ou a suspensão não existe mais e que por conta disso você tem agora possibilidades de reaver de novo o poder familiar. Então, na prática, muito embora na teoria exista uma diferenciação, como eu expliquei para vocês, na prática, jurisprudência e doutrina tendem a compreender que mesmo na destituição, se a pessoa ela mostrar que ela melhorou, que tem novas condições, pode entrar com uma ação chamada restabelecimento da suspensão ou da destituição do poder familiar, que ela pode reaver. Ainda que tenha havido a adoção? Não. Até a adoção. No Mas momento... tem adoção com suspensão, tem adoção? Não, calma. Calma. Tô assustada. Não criamos cânico. Não, ela perguntou se mesmo com a adoção o pai pode reaver o poder familiar dessa forma. A resposta é não. Porque apesar de você ter a suspensão do poder familiar ou a destituição do poder familiar, os vínculos de parentesco eles ainda existem. Então, a pessoa está suspensa do poder familiar, a pessoa está destituída, isso é uma sanção. Então, isso não proíbe que, eventualmente, a criança que precise entre com uma ação contra esse pai já destituído de alimentos. É uma sanção. Ainda que o ECA diga que cortam os vínculos jurídicos, se você... isso é jurisprudência e doutrina que entende, né? Se você diz que o pai ele não precisa mais pagar alimentos, isso deixa de ser uma sanção e às vezes vira um bônus. Correto? Então é por isso que entende-se, como falei, jurisprudência e doutrina, que a destituição do poder familiar permanece a possibilidade de você pedir alimentos e algumas outras questões, como por exemplo, questões relacionadas aos direitos sucessórios. Não é porque o pai está destituído do poder familiar que o eventual bem que ele deixar não vai ser passado para o filho dele. Impedimentos patrimoniais também continuam valendo. E eles ainda continuam sendo parentes, né? Então, se for colocar numa família substituta, ainda vai ser prioritário, ainda vai prevalecer colocar para uma tia, para um avô, para uma... Diferente se acontece a adoção. Por quê? Porque a adoção rompe os vínculos de parentesco. Ou seja, até a possibilidade de pedir alimentos ou de herança rompe. Porque você acaba com Você vai acabar com a certidão de nascimento anterior que você tinha e você vai elaborar uma nova agora com os novos pais. A única coisa que continua valendo ainda em relação aos pais biológicos é a proibição de contrair casamento. Porque é muito importante, entendeu? O direito a regular isso. Sobre essa última decisão do STF, que você pode pedir pensão, é só nos casos de quando
tem aquela relação afetiva, que pode pedir Que decisão pensão. do STF é essa? Essa que saiu uns meses atrás, que é quem tem, acho que quando você é adotado, agora eu não sei bem qual é, só quando você vai morar, por exemplo, com o padrasto, você pode pedir pensão pro teu pai biológico. Então, eu não tô me lembrando dessa decisão que você está falando agora. Faz, acho que uns 20 dias. Mas se a pessoa ela é adotada, rompe todos os vínculos anteriores. O que você pode estar talvez falando seria uma hipótese de multiparentalidade, que você mantém 2 pais na certidão de nascimento. E aí você ainda teria, ou então o caso em que você tem um pai, você tem uma mãe, você vive com a sua mãe, essa mãe ela tem um companheiro, que seria o seu padrasto, e você pode pedir alimentos para o padrasto também, porque tem uma ligação socioafetiva. Pode ser isso. Não, acho que teve uma decisão, eu teria que ver esse julgado para você. Acho que saiu no penúltimo informativo. Tá. Vamos conversar sobre isso depois então? Porque aí até você pode pegar um julgado no intervalo e a gente traz aqui pro pessoal se for o caso. Beleza? Mas voltando aqui pro que nós temos aqui. Então essas são as hipóteses de suspensão. A qualquer momento, superadas essas possibilidades, você pode ir lá e, bom, já estou aqui de novo, quero restabelecer. Quando os pais estão suspensos do poder familiar, o que é permitido que você faça com a criança? Coloque ela numa família substituta por meio de guarda, porque a guarda não necessariamente você precisa ter o poder familiar, ok? E você também pode colocar a criança por meio de tutela, tá? A tutela, ela pressupõe a destituição ou a suspensão do poder familiar, tanto faz. O importante é que os pais não tenham poder familiar, para isso a tutela basta. A guarda, mais ainda, né? Tanto faz, mais ainda. Então a guarda você pode continuar tendo poder familiar, eu só estou fazendo ali um trabalho que é mais ou menos precário, né? Tanto que a guarda do ECA, a doutrina entende que é uma guarda diferente da guarda do Código Civil. Porque a guarda do Código Civil, que é regida ali no âmbito da família, ela diz respeito a pai e mãe, né? Disputa apenas entre eles. A guarda do ECA compreende-se que seria uma nova modalidade, porque você está colocando exatamente para uma família substituta, né? Você não está colocando para o pai e para a mãe, você está deixando para um terceiro, para um tio, para uma avó, né? Só que essa guarda ela seria excepcional, ela seria precária, ela seria concedida tão apenas em algumas hipóteses. Quais são as hipóteses que o ECA traz para a gente de guarda? A primeira é como meio para alcançar uma modalidade de família substituta mais robusta. Então, eventualmente, eu entro com uma ação de adoção ou uma ação de tutela e peço como tutela antecipada a guarda provisória. Então, essa é uma das possibilidades que o ECA traz. Então, eu entrei com a ação de tutela ou entrei com a ação de adoção e eu peço a tutela antecipada para ter a guarda provisória. A outra possibilidade que o ECA traz, no artigo 33, é para suprir a ausência de responsáveis para questões específicas. Então, eventualmente, os pais se encontram em outro estado, a criança se encontra aqui, você precisa fazer alguma coisa urgentemente, você vai lá, pede para o juiz a guarda da criança enquanto os pais estão ausentes, né? Ou de repente essa criança só tem um responsável legal, que é um pai que está na UTI, né? Então ele precisa momentaneamente de uma representação e aí pede ali a guarda. Na verdade, o termo representação eu falei de forma equivocada. Você precisa de alguém que te dê o sustento, né? Vocês vão ver que muitas vezes a gente está estudando o ECA, a gente está estudando a legislação e na prática a questão é um pouco diferente, né? Então por que eu falei dessa parte da representação? Porque se vocês lerem ao pé da letra, o dever de representação ele não está previsto dentro da guarda. A representação judicial para você poder representar aquele que tem menos de 16 anos ou assistir aquele que tem 16 a 18 anos. Então a adoção ela como se estivesse englobando a tutela e a guarda, podemos dizer assim. A tutela é como se englobasse a guarda. A tutela e a adoção, elas têm dentro delas a representação, a guarda não.
Então, como que você faria para representar alguém que está sob sua guarda? Você pede para o juiz para atuar como se fosse curador especial da parte, e aí você atua em defesa dessa pessoa. Como funciona na prática jurídica? Se você tem a guarda, você já está representando a pessoa. Eu cansei de entrar com a ação de vaga em creche, onde a pessoa era só o guardião e ela simplesmente já representava e a gente entrava com a ação de vaga em creche. Mas se você for ler direitinho ali no pé da letra como é que está escrito no ECA, quais são os deveres da guarda? Sustento, guarda, não tá escrito representação. Se você for ver no Código Civil sobre a parte de tutela, está escrito expressamente que você tem os poderes de representar ou de assistir criança e adolescente. E a adoção, porque você tem todos os poderes inerentes ao poder familiar, obviamente engloba também a representação judicial. Pois bem, a destituição do poder familiar por castigo imoderado. E aí esse castigo você pode incluir tanto castigo físico quanto castigo sexual. Deixar em situação de abandono. Atentar contra a moral e os bons costumes. E esse daqui é bem também subjetivo, né? O que é a moral e os bons costumes? A moral e os bons costumes de hoje é muito diferente da de 30 anos atrás. E felizmente eu também nunca vi ninguém sendo destituído por conta desse artigo. E reincidência nas causas de suspensão do poder familiar. Aí eu falei pra vocês, olha, mas você pode recuperar a qualquer momento a destituição também. Ah, então ficou fácil. Mais ou menos. Porque se você destituiu, você liberou para adoção. E aí que mora o perigo. Se essa criança adolescente chegar a ser adotada, depois você não tem mais como voltar atrás. Então, enquanto você está falando da suspensão, olha, até que você está confortável. Né? Então, às vezes é comum você se encontrar na posição de estar defendendo os interesses da mãe ou do pai que sofre uma ação de destituição do poder familiar, e você conversa ali com a pessoa realmente não tem condições naquele momento. Olha, se for suspensão do poder familiar, eu aceito. Porque eu explico para a pessoa que com isso ela não vai poder adotar, no máximo vai ser conferida uma tutela, a qualquer momento que ela mostrar que ela tem condições, ela pega de volta a criança, não tem nem o que o tutor chorar. Se o pai te mostrar que tem possibilidade de recuperar o poder familiar, pega de volta a criança, ótimo. O problema da destituição é que uma vez que foi destituído, você abre para adoção. E abrir para adoção, você já não tem muito mais controle do que está acontecendo. Essa suspensão, ela também não teria um prazo? Como não. Não tem prazo? Não tem prazo. Como tem no acolhimento? Não. Suspensão e destituição do poder familiar não tem prazo. Tem pontos positivos e negativos, né? O ponto negativo é que, poxa, né? E quando que vai voltar para mim? O ponto positivo é que, se não tem prazo, também não tem um tempo limite para você. Então, a qualquer momento que você mostrar que tem condições, você pode tentar reaver a criança ou adolescente. É óbvio que quando chega aos 18 anos, né, você completa a autonomia, pelo menos por direito, e você não precisa de mais alguém que fique como seu responsável. Então, no momento em que você completa 18 anos, deixa de ter qualquer poder familiar sobre você. Lembra que o Código Civil fala que uma das causas que extingue o poder familiar é completar os 18 anos de idade? Então, completou os 18 anos, aí esse jovem adulto ele pode andar com as próprias pernas, se quiser voltar a morar na casa da mãe biológica, ainda que ela processualmente não fosse merecedora de pegar o poder familiar de novo, a vida é tua. Então, depois dos 18 anos, cada um faz mais ou menos o que quiser. Ficando só aqui no Código Civil, eu acho que estamos mais ou menos fixados em limites objetivos. Tá? Então, ainda que moral e bons costumes não seja nada objetivo, eu nunca vi alguém sendo processado por isso. A falta de deveres também é complicado, porque o que são os deveres? Mas só gera suspensão, então não é tão complicado. A parte de você considerar o artigo 22 do ECA como uma das causas para destituição é o que me preocupa mais. Diz o artigo 22 do ECA que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos, cabendo-lhes ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Poxa, é muito vago, né? Então vamos pegar aqui as palavras-chave de novo.
Então é o dever de sustento, guarda e educação. Além de fazer cumprir as decisões judiciais. Eu tenho o posicionamento de que esse artigo aqui é inconstitucional. É o posicionamento do Giancarlo, tá? Então, por isso que eu vou falar de duas possibilidades diferentes. Primeira possibilidade, por que eu acho que esse artigo é inconstitucional? Porque, exatamente, tendo em vista que a destituição do poder familiar é uma sanção, toda sanção ela tem que ter uma interpretação restritiva. Isso é regra de hermenêutica. Por quê? Porque eu preciso saber quais são os limites da minha atuação que podem eventualmente me gerar uma sanção. Isso daqui não permite que eu tenha uma ideia adequada do que eu preciso fazer. A minha ideia de sustento pode ser diferente da sua, a minha ideia de guarda, de educação e de fazer cumprir decisões judiciais. Não é porque está dizendo na lei que a educação ela tem que ser feita em instituição de ensino, que se eventualmente eu der uma educação em casa, eu estou descumprindo com esse dever aqui da criança. Não é porque falta comida na minha casa e eu só consigo dar uma refeição por dia que eu estou faltando com o meu dever de sustento. É a possibilidade que eu tenho ou não. Fazer cumprir uma decisão judicial, às vezes pode ser algo que para você pode ser bom, pode ser ruim. Então eu acho que esse artigo é muito subjetivo para que a gente possa considerá-lo como uma das causas de destituição. Então por conta disso, por conta de se atentar ao princípio da estrita legalidade, o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, eu acho que esse artigo aí tem que ser considerado como inconstitucional e não pode ser aplicado. Mesma coisa para o moral e bons costumes, mesma coisa pela falta de deveres. Então eu acho que tem que ser específico. É castigo imoderado, é abandonar, é deixar os bens em ruína. Muitas vezes a gente consegue encaixar no abandono. A mãe que sumiu, deixou a criança abandonada, deixou a criança com a vizinha, nunca mais apareceu. Ou então forçando um pouco a barra, né, até uma... Não vamos forçar a barra não, porque eu não tenho que forçar a barra nenhuma. Querendo ficar dando pé aí para a parte contrária. Mas não é isso que o Ministério Público entende e também boa parte da jurisprudência da doutrina. Então a gente precisa encarar também o artigo 22, principalmente na prova de vocês precisam colocar que são esses os dispositivos, ainda que haja uma crítica em relação a esse subjetivismo do que poderia vir a ser cada uma dessas coisas. Até porque se vocês pararem para analisar cada uma dessas hipóteses do artigo 22, tirando o fazer cumprir decisão judicial, todos eles poderiam ser reforçados pelo município, pelo poder público como um todo. A questão de sustento normalmente está relacionada à questão financeira. E nós temos um dispositivo que diz que ninguém pode ter uma criança acolhida, e por óbvio também retirada do poder familiar, simplesmente por questão de falta de recursos financeiros. A guarda pressupõe que você possa sustentar, ou que você esteja cuidando da pessoa. Como é que você pode culpar uma mãe que ela precisa trabalhar e deixar a criança sozinha em casa? Tem gente que bota isso em abandono. E a educação, mesma coisa. Às vezes você pode falar que a educação da escola sem partido ela é prejudicial para a criança e que você quer ensinar gênero na sua casa, né? Enfim, eu acho meio complicado falar sobre isso daí. Eu vou ler aqui para vocês algumas súmulas que eu acho que são interessantes. Tem uma súmula do Congresso Nacional dos Defensores Públicos da Infância e Juventude que coloca como requisitos prévios e específicos para a propositura da ação de destituição do poder familiar. Acho que vale a pena vocês marcarem aí. 1. Laudo pericial prévio de equipe técnica com a constatação da impossibilidade de reintegração familiar. Laudo pericial prévio da equipe técnica com a constatação da impossibilidade de reintegração familiar. Laudo pericial prévio da equipe técnica com a constatação da impossibilidade de reintegração familiar e com o esclarecimento das medidas utilizadas para esgotar os meios de manutenção da família
com o esclarecimento das medidas utilizadas para esgotar os meios de manutenção na família, natural ou extensa, submetido ao crivo do contraditório. E além disso, 2. Decisão fundamentada do juiz no sentido da impossibilidade da reintegração familiar. E essa súmula, ela está baseada no artigo 24 do ECA, no artigo 101, parágrafos 9º e 10º, bem como no artigo 19, parágrafo 1º. Então são os artigos 24 do ECA, 101, parágrafos 9º e 10º, e artigo 19, parágrafo 1º. O artigo 24, ele fala que a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, os dois ali em cima, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações que alude o artigo 22. Então, se a gente falou que no procedimento de aplicação de medida protetiva você tem que fazer a reavaliação máxima a cada 6 meses, o acolhimento, quando estiver trabalhando, vai ter que apresentar os relatórios, dizendo como que está achando que está sendo essa reavaliação. E também tem que apresentar relatório dizendo se acha que não tem mais possibilidade de voltar para a família, principalmente quando completou os 2 anos. Né? Então completou os 2 anos, o acolhimento faz o relatório dizendo, olha, ainda precisa investir mais. Ou então, olha, não tem ninguém interessado, vamos fortalecer a emancipação. Ou então, olha, já deu, vamos mandar para a família substituta. Esse é o laudo técnico que a gente precisaria. Além disso, a gente pode dizer que um laudo técnico que a gente precisaria seria do setor técnico. O setor técnico do juízo sempre faz as avaliações. Então, normalmente a gente tem a avaliação do SAICA, a avaliação do setor técnico e a defensoria também traz a avaliação do campo, que é para fazer para trazer mais argumentos ou eventualmente contraditar alguma coisa. O jurista não tem como contraditar um psicólogo, mas um psicólogo tem. Além disso, você precisa da decisão fundamentada do juiz no processo de acolhimento, dizendo, de fato, né, 2 anos já deu aqui, acabou. E aí o Ministério Público entra com a ação, procedimento contraditório. Temos ainda a tese institucional número 39 de 2008, da Defensoria de São Paulo. Que diz que a prova produzida no curso do procedimento verificatório, é o nome que se dava ainda para o processo de acolhimento, a prova produzida no curso do procedimento verificatório, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não se presta a fundamentar sentença de destituição do poder familiar. Aí tem a tese institucional 1 de 2010. Essa é interessante. Fala que diante do princípio da primazia e da família natural, é possível a reconstituição do poder familiar. Diante do princípio da primazia da família natural, é possível a reconstituição do poder familiar por meio de ação própria, que é aquela que eu conversei com vocês do restabelecimento. É possível a restituição do poder familiar por meio de ação própria, desde que os pais passem a viabilizar, melhores condições aos filhos, mesmo após o trânsito em julgado. Passem a viabilizar melhores condições aos filhos, mesmo após o trânsito em julgado, ou após o prazo para ação rescisória da decisão que os destituíram do poder familiar.
salvo se já consolidado regular processo de adoção a terceiros. Se eventualmente cair uma questão referente a isso numa segunda fase, acho que sempre vale a pena lembrar que tem uma tese institucional e mencionar. Salvo se consolidado o processo. Desculpa? Salvo se consolidado o processo. De adoção a terceiros. Aí houve a adoção, e aí rompeu todos os vínculos de parentesco. Será que pode a família, de alguma forma, a família biológica, voltar a ser pai dessa criança e desse adolescente? Se acontecer alguma fraude? Se já passou, se já houve a adoção, não existe nada que faça você voltar ao estado anterior, tá? Então, ainda que os pais adotivos eles venham a morrer, não existe nada de consolidar de novo os pais biológicos. Mas, eventualmente, se houver a propositura de uma nova ação de destituição do poder familiar desses pais, de uma nova adoção, você pode adotar novamente a criança. E aí eles voltam a ser seus filhos. Mas só se houver novamente uma ação de destituição do poder familiar contra esses novos adotantes. Os pais adotantes, no caso. Isso. Os pais adotantes, eles podem ser destituídos do poder familiar se acontecer alguma coisa, correto? Nem todo adotante, ele é mil maravilhas. Na verdade, alguns até são bem complicados. Casos de devolução de criança como se fosse cachorro, né? Então, os pais que adotaram, eles podem ser eventualmente destituídos do poder familiar e os pais biológicos podem voltar a adotar a criança, se for o caso, tá? Então, se eventualmente aparecer alguma coisa, vocês sabem que existe essa possibilidade. Tese Institucional 41 de 2008. Professor, a outra que você falou é Institucional 1 de 2010? Isso. E a primeira era qual? Teve a 39 de 2008. Isso. Então, a tese institucional 41 de 2008 diz que não pode o defensor, em patrocínio do réu, em ação de destituição do poder familiar, concordar com a procedência do pedido, exceto se o próprio assistido assim desejar. Não podemos concordar com a procedência do pedido, salvo se o próprio assistido assim desejar. Hipótese em que subscreverá a petição juntamente com o defensor. Tá. Que horas que é mesmo aqui no intervalo? 9 horas, né? 9 horas? Então não vou entrar no que eu vou falar agora, vou continuar. Não, vamos fazer diferente, vamos pausar aqui. Vamos interromper.